Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, vamos dar um tempinho em parônimos, homônimos, sinônimos e antônimos, que foi o nosso último assunto bem legal, não foi? Ao menos eu gostei bastante. Então, vamos dar um tempinho nesse assunto e vamos falar sobre outro assunto, certo? Um assunto ortográfico, que é o uso da letrinha G e o uso da letrinha J. Eu sei que às vezes eles causam uma confusão na nossa mente, mas vamos aqui aprender algumas regrinhas que irão facilitar a nossa vida na hora da escrita dessas palavras, tá certo? Então vamos lá. Gente, antes de nós iniciarmos o assunto propriamente dito, eu gostaria de lembrá-los que eu deixei no cronograma de vocês o aviso que hoje, na quinta-feira, eu iria disponibilizar dentro da plataforma Plural uma atividade com algumas questões sobre o nosso último assunto, certo? Não sei se vocês estão percebendo, a Pro está sempre aplicando sondagens, porque esses assuntos que nós estamos concluindo, de acordo com a sondagem e as questões que vocês acertam, elas geram um percentual de acerto, um percentual de aproveitamento, que vai de 0 a 100, tá bom? Aí fica registrado para a gente dentro da plataforma. Se for necessário, a prova vai utilizar essa pontuação que vocês adquirem como nota. Se for necessário, não é nada decidido ainda. A prova está dizendo que essa sondagem equivale à nossa prova, não. Porém, se for necessário, a prova vai utilizar, sim, essas notas que estão dentro da plataforma. Por isso que é importante que vocês estudem e façam uma boa sondagem, tá certo? Então, está lá disponível para vocês. Façam com calma, tem o tempo liberado. Vai estar liberado todo dia de hoje, quinta-feira, até às 8 horas da aula de amanhã, na sexta-feira. Então, até às 8 horas vai estar liberado para vocês realizarem, tá certo? Façam com calma. É sobre o nosso assunto antônimo, parônimo, sinônimos e homônimos, tá bom? Eu acho que tem outro assunto também, não lembro. Mas vejam as questões e façam com calma. Vamos voltar aqui, certo? Depois desse aviso, façam lá direitinho. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o G e o J. Beber uma aguinha aqui que eu falo muito. O G e o J são duas letrinhas que elas têm um fonema. Opa, fonema é o que, gente? É o som. Que elas têm um fonema parecido com algumas vogais, certo? Por exemplo, o G com A não parece com o som do J com A. G com A eu tenho Gá, J com A eu tenho Já. Eu tenho Gá de gato e tenho Já de janela, tá bom? Então, gente, olha só, com A não se parece. Só que quando chega com o E e com o I, acaba parecendo o som, olha só. Isso ocorre porque essas duas consoantes, o G e o J, representam o mesmo fonema quando... Opa, gente, não é sempre não, tá bom? É quando elas formam sílaba com a letrinha I e com a letrinha E. Quando o G e o J formam sílabas com o E e o I, menina, aqui começa a confusão. Mas nas demais, com o U e o A e o O, tá tranquilo, gente. Agora, quando chega com o E e com o I, aí fica um pouquinho mais complicado. Por quê? G com E é G, certo? J com E, G também. G com I, G, J com I, G. Certo? Então, às vezes aparece como na palavra guitarra, que aí tem o dígrafo, GU. Aí dá pra gente saber. Mas às vezes acontece de aparecerem palavrinhas que a gente fica sem saber o som. Jiboia. Eita, jiboia, gente. É com G ou com J? Jiboia. Pense aí, daqui a pouquinho você vai saber a resposta e o porquê que vai ser usada essa letra específica. Pense aí, jiboia. Eita, pronto, tem som de G, mas será que é com J? Não, deve ser com G, deve ser com J. Ah, não sei. Confunde, não é, pessoal? Mas nas regrinhas que nós vamos aprender hoje, essas confusões vão ser aí resolvidas em 80%. Por que não em 100%? Porque só tem como nós sabermos 100% a escrita de uma palavra se nós treinarmos e fizermos uso do nosso amigo dicionário, isso mesmo. Quem gosta de ter uma escrita muito bem feita, eu não falo de caligrafia, eu falo de uma escrita correta. Utilize muito o dicionário. 10 minutinhos por dia já dá para você ter uma ideia legal como fazer a escrita de algumas palavras. Comece com palavras que você fica confuso. A letra H, palavras com G, palavras com J, palavras com L, que tem os fonemas parecidos, certo?
Nesse caso, o uso do G ou do J é feito com base na etimologia da palavra. Eita, pro, hoje é só palavra difícil que a senhora está trazendo. Pois é, gente, quinto ano. Etimologia. Etimologia, pessoal, é a parte da ciência da linguagem, porque a linguagem é uma ciência. Etimologia é a parte científica da linguagem, é a parte histórica. É de onde a palavrinha vem, certo? Quando diz que o uso do G e J é feito com base na etimologia da palavra, quer dizer que eu vou escrever hoje uma palavrinha com a letra G ou com a letra J de acordo com a história dela, como ela foi escrita. Por exemplo, a palavrinha hoje. A palavrinha hoje tem uma etimologia muito interessante. Hoje, H-O-J-E, hoje. Mesmo assim, o J tem som de G, não é? Hoje, mas é com J. E é com H inicial. Opa, que não tem nem som. Ah, mas isso é por causa do latim. Lá na língua latina, hoje, H-O-J-E, já era escrito desse jeito. Já é escrito com H. Se você tirar o H, fica o mesmo som, hoje. Mas a palavrinha hoje, ela é escrita com H porque ela vem do latim. E no latim, a palavrinha hoje, lá, era escrita odie, era escrita com H. Então, etimologia é a história da palavra. Tá, a professora falou e eu não entendi nada. Então, olha só. Grande parte das palavrinhas escritas com G ou com J tem muito a ver com a história daquela palavra, certo? Quando a prof for mostrando, você vai observar, tá bom? Apesar disso, há algumas regras que nos ajudam a identificar a ortografia correta das palavras. Então, a prof trouxe umas regrinhas para vocês que vão fazer com que vocês pensem um pouquinho e consigam aí ter um palpite mais certeiro se a palavrinha é escrita com G ou com J. Vai até beber um pouquinho mais de água. Bebam água, viu, pessoal? Se hidratem. Vamos lá. Primeira regra para a letrinha G. Não são muitas regras, viu, gente? Não precisa ficar desesperado, não. Não são muitas regras. Então, primeira regrinha para a letra G. Diz o seguinte. Nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Opa, como assim? Você vai fazer uso da letrinha G nos substantivos terminados nesse modo aqui, ó. Em agem. Eita, menino, que eu fiz foi uma linha agora. Foi uma linha de responsabilidade. Bora lá. Deixa eu pintar. Assim apagar, eu vou pintar. Pronto. Nos substantivos terminados em agem, igem e ugem, certo? Barragem, agem, agem. Olha essa terminação, agem. Você está escrevendo alguma frase com a palavra barragem, você sabe falar, barragem. Pro, é com G ou com J? Opa, pensa aí, ó. Agem, igem, ugem. Agem, igem, ugem, certo? Então, quando a palavrinha ela terminar com esses fonemas aqui, o agem, igem e ugem, então é com G, G de gato, tranquilo? Como barragem, miragem, viagem, origem, certo? Ferrugem, ferrugem é o que dá e o cantor também, eu gosto muito de ferrugem e o cantor. Então, quando terminar com esse fonema agem, igem, ugem, vai ser escrita com G. Pro, como é que eu vou memorizar isso? Você fica na sua mente repetindo. Vamos fazer com calma. Vamos primeiro para a regrinha do G. Agem, igem, ugem, primeira regra. Vamos para a segunda. A segunda regrinha. Nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio, ujo. Olha o som. Estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Então, quando terminar com esse som também. Quando terminar com o som de agem, igem, ugem, ágil, só pensa em velocidade, gente. Ágil. Ágil, égio, ígio, ógio, ujo.
Olha só. Eu só coloquei A aqui. Percebeu que ele terminou igual? Gil, 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 Gil. Como foi que eu aprendi quando eu estava na escola? Bom, quando eu estava na escola, eu aprendi desse mesmo jeito. Agem, igem, ugem e Gil. Gil, aí eu colocava Gil com A, aí fica ágil, égil, ígio, ógio, ujo. É só colocar Gil, Gil com as 5 vogais, certo? Então, vamos voltar de novo. Eu aprendi assim, então por isso que eu estou ensinando a vocês desse jeito. Se vocês souberem outro método, excelente. Para memorizar a primeira e a segunda regra, que são as que mais nos ajudam, eu aprendi assim na minha mão. Agem, igem, ugem, Gil e vogais. Então, nos 5 dedos de uma mão, eu fazia as regras do G. Agem, igem, ugem. Nos outros 2 dedinhos, Gil, Gil, G e O, Gil. E no dedão, na verdade, eu colocava as vogais. Então, ágil, égil, ígil, ógil, ujo. Tranquilo? Eu pegava o dedão e ia batendo no primeiro dedo, certo? Eu só não vou ligar a câmera agora, tá bom? Mas quando nós estivermos revisando esse assunto, a Pro mostra com vocês o movimento da mão, mas vocês podem ir fazendo aí, tá bom? Porque se eu ligar a câmera agora, vai ficar muito pesado esse vídeo, ele vai ficar maior, e eu não quero que isso aconteça. Então, vamos para a próxima regrinha? Pronto, a regra 3. A regra 3, eu penso ser a regra mais fácil e mais dedutiva. Para o que é dedutivo? É algo que você intui, que você deduz, que você já tem um conhecimento prévio. Por exemplo, na terceira regrinha do G, diz assim, que você vai usar o G nas palavras derivadas de outras que se grafam com o G. Opa, o que é que isso quer dizer, Pro? Quer dizer que se uma palavra se escreve com G, os derivados dela se escrevem com G. Lembra que nós estudamos sobre isso? Pronto, estudamos substantivos primitivos e derivados ano passado, no 4º ano. E aí nós aprendemos que eu tenho substantivos que formam outros, não foi? Por exemplo, pedra, pedreira, jornal, jornaleiro, jornalista. Essa terceira regrinha tem a ver com as palavras derivados. Por exemplo, engessar. Engessar vem de gesso. Engessar é pôr o gesso, tá bom? Vai engessar o braço, alguém quebra o braço e vai engessar o braço. Coloca gesso. Se gesso é com G, engessar também vai ser com G. Olha só aqui no quadro. Gesso não é com G? Engessar, que vem de gesso, também é com G. Pronto, já matou um monte de palavrinha. Retomando, primeira regra, agem, igem, ugem. Segunda regrinha é com Gil e vogal. Ágil, égil, ígio, ógio, ujo. Tá bom? Massagista. Massagista vem de massagem. Ah, mas se massagem é com G, massagista também vai ser com G, gente. Certo? Vertigem, vertiginoso. Eita, nem sei o significado dessa palavra vertigem. Vertigem é um mal-estar com a altura, geralmente. Mas ele pode ter outros significados dependendo do contexto. Aí eu trouxe outras palavrinhas para vocês. Eu trouxe algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem, tá bom? Então, temos várias palavrinhas escritas com a letrinha G. Porém, as regrinhas da letrinha G, vamos lá com a prova. Terminadas em agem, igem, ugem, terminadas com gil e vogal, e quando as palavras têm origem na palavrinha já com a letrinha G, tipo gesso, engessar vem de gesso, então engessar vai ser com G, porque está vindo de uma palavrinha que também é escrita com G.
Massagista é com G, porque vem de massagem. Massagem também é com G. Observem isso, tá certo? Então, essas são as regrinhas da letra G. As da letrinha J, vocês vão ver que são, ó, bem tranquilas. Vamos lá? Primeira regrinha da letrinha J. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Pronto, primeira regrinha da letrinha J. Nas palavras de origem tupi, africana e árabe. Eita, professora, não sei o que é isso. Gente, olha só. Quando a palavra ela for de origem indígena, quando fala tupi aí, é indígena no geral, tá certo? Quando a palavra for de origem indígena, quando a palavra for de origem africana e quando a palavra for de origem árabe, existe a possibilidade de 99% de chance dela ser escrita com a letrinha J, como jiboia, acarajé, beiju. Beiju é de origem indígena. Gente, jacaré é de origem indígena também. Pajé, a gente já sabe que é de origem indígena. Jerico é de origem indígena. Canjica é de origem indígena. Acarajé é de origem africana. Beiju de origem indígena. Então, olha só, gente. Quando essas palavrinhas forem de origem indígena, quando você parar para ler e pensar, eita, e agora? Você tenta pensar um pouquinho na história da palavra. Essa palavra aqui, ela tem a ver com qual tipo de cultura? E aí, você tem a chance de ser 99% de escrita com a letrinha J, tá certo? São palavrinhas que vieram de outra cultura, que vieram de outra linguagem para a nossa linguagem, a língua portuguesa. Mas a gente vai parar para pensar, na verdade, a linguagem nativa do Brasil deveria ser o tupi-guarani. Não sei se já estudaram história sobre isso. Mas a língua do nosso país deveria ser uma língua indígena, já que o Brasil, os brasileiros mesmos que aqui nasceram, foram os indígenas, não foi? Então deveríamos falar tupi-guarani. Só que como fomos colonizados por Portugal, e Portugal quando veio para cá implantou, obrigou que os indígenas aprendessem o português, hoje nós falamos o português, certo? Porém, nós temos muitas palavras de origem indígena dentro do nosso vocabulário. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é fazer a escrita correta delas, tá certo? Então, quando a palavrinha for de origem indígena, africana ou árabe, como a Pro disse, existe 99% de chance de ser escrita com a letrinha J, tá certo? Lembra que eu perguntei no início? Gente, jiboia com G ou com J? Jiboia com J, pessoal. Por que jiboia com J? Porque jiboia é de origem indígena, tranquilo? Tem os significados dele. Tem um arquivo muito legal, não sei se ele já é conveniente para a idade de vocês, que é Dicionário Tupi. Ele é um pouquinho complexo dentro da linguagem, mas ele é muito legal. Se vocês puderem pesquisar depois, tem muitas palavras mesmo, tá bom? Então, primeira regra da letrinha J, se for de origem tupi, no caso indígena, africana e árabe, tem uma chance muito grande de ser escrita com J. Vamos para a segunda regrinha? Gente, a segunda regrinha é basicamente a mesma regrinha da letrinha G, da terceira regrinha da letrinha G. Olha só, você vai usar a letrinha J em palavras derivadas da letrinha J. O que é que isso quer dizer? A palavrinha laranja, você sabe que é escrito com J. Então, laranjeira também vai ser escrita com J. A prova vai marcar aqui para você, ó, laranja foi escrita com J. Então, laranjeira com J, mesmo tendo som de G. Loja. Se loja é com J, lojista, que vem da palavrinha loja, também vai ser com J, certo? Lisonja, lisonjeador. Nojo, nojeira. Eita, nojeira tem um som danado de G, não é, gente? Mas é com J, porque vem da palavrinha nojo. E se nojo é com J e a palavrinha nojeira veio de nojo, então ela é com J. Muito bom, excelente. Cereja, cerejeira, geira, geira. Eita, prova muito som de G, eu sei. Por isso que a gente tem que saber da etimologia. Analisar um pouco a palavrinha. Cerejeira vem de cereja? Eu digo cereja ou cerega? Se eu colocar um G aqui, fica cerega.
Então, é cereja. E cerejeira vem de cereja, então as duas são com J. Varejo e varejista. Se eu botar um G aqui, vai ficar varego. E não é varego, é varejo, com J. Então, se aqui é J, varejista, também vai ser com J. Rijo, enrijecer, que é ficar duro, também é com J. Jeito, nossa, gente, essa palavrinha aqui, eu vejo muitos alunos fazerem confusão. Olha só, jeito é com J, tá bom? Então, ajeitar também vai ser com J, tranquilo? Outras palavrinhas que a Pro trouxe aqui. Berinjela. Pessoal, essa palavrinha ela é especialista em cair em prova de concurso, viu, gente? Berinjela. Berinjela é com J. Cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegagento. Tá bom, gente? Tem várias outras palavrinhas com a letrinha J. Depois, analisem o dicionário. Só a parte da letrinha J e depois a parte da letrinha G. Vocês vão ver como tem muitas palavrinhas que se parecem, certo? A Pro não vai botar a atividade do G e do J no caderno essa semana, para dar uma folguinha para vocês. Vocês fizeram muitas atividades de caderno, mas semana que vem, quando nós estivermos fazendo a revisão juntamente com esse assunto, a Pro bota umas questões sobre G e J, tá certo? Vamos relembrar agora? Regrinhas do G. Agem, igem, ugem, aí vem o Gil. Gil com vogal. Ágil, égil, ígil, ógil, úgil. Tranquilo? Letra J. Vocábulos de origem indígena africana e árabe. Lembram? E se a palavra for derivada, essa regrinha serve para os dois. Palavras derivadas de outras palavras que já são escritas com J ou que já são escritas com G. Tá bom, gente? Vamos exercitar? Agora, vocês vão realizar a atividade do livro na página 103. Deixar ela prontinha aqui quando estivermos na nossa aula ao vivo. Se não me engano, é na sexta, né? Deixa eu ver aqui. Isso, na sexta-feira nós vamos corrigir essa página. E a Pro aproveita e já dá uma revisadinha nesse assunto, tranquilo? Então, um beijo, um cheiro no coração de vocês. E até a próxima aula. Beijo, 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 beijo. Ah, façam a atividade da plataforma, tá bom?